Pessoal, vamos ocupando os lugares aqui, por favor. Boa noite, tá? Quem me conhece, sou Júnior, secretário de Planejamento Ambiental. Hoje aqui comigo está a Laura, que é da João Brasilis. Não está ouvindo? Vê se melhora alguma coisa. Melhorou? Tá bom? Talvez vi um pouco de caixa. Pessoal. Melhorou agora, pessoal? Tá. Então vamos lá. Voltando. Sou Júlio, secretário de Planejamento Ambiental. Venho aqui para a apresentação da Laura, da empresa de Brasilis. E, bom, o David e o Daniel também da João Brasilis para nós. Hoje a gente inicia a segunda oficina, tá? Onde a gente teve a primeira. Hoje a gente está tentando seguir um pouco mais o horário, onde a gente acabou saindo aqui mais 9h30. Lembrando que o cronograma é às 8h30, então mais uma hora. Então hoje vamos tentar seguir. Como tem uma apresentação prévia, vai ser idêntica a todas, então quem chegar depois não vai perder nada diferente, tá? Apresentação, tá? Agradecer a sua presença do diretor Nilton, aqui, e o diretor Luiz Vieira aqui também, tá? Desculpa, acabei lembrando de vocês, tá? Então, vamos dar a palavra à Laura, lembrando, a ideia da oficina é ser uma construção coletiva, então vai explicar todos os produtos, é um momento da visão da cidade. Vocês vão colocar a visão da cidade e vocês seguem, vocês ouvem, tá? Então é um momento importante do plano diretor. Propostas, assim, a gente vai trabalhar lá no princípio, né? Na hora da proposta, não está toda essa informação bem, mas hoje é mais aquela visão do plano virtual e formar um grupo aí para produzir o conteúdo, tá? Obrigado pela participação de vocês, tá? Muito obrigada, secretário. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à segunda oficina. Nosso tema hoje é patrimônio histórico. A gente permanece no setor de tudo. Vou tentar ser mais breve do que ontem, que eu vou dar uma oportunidade de explicar para vocês as questões.
externo dentro da empresa, que nos auxilia no desenvolvimento dos diferentes projetos que a gente tem. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a empresa, fique à vontade para nos questionar dentro da oficina. Sobre o escopo do contrato, então aqui a Geoprecisa demonstra que a licitatória passou por um trâmite de análise de proposta técnica, de preço, e aí a Geoprecisa foi a licitadora CETAM, e o nosso contrato a gente tem 6 produtos finais, né, para entregar aqui no município. O primeiro, que é o guarda-chuva, que é a mesa do diretor do município. O segundo é a elaboração da lei de parcelamento e orientamento de ocupação do solo, e esse ponto a gente tem um asterisco, porque dentro do edital está previsto que essa lei pode estar dentro do plano diretor, como é hoje, né, a ocupação do solo está dentro do plano diretor, então é um assunto que será debatido posterior. Revisar o Código de Edificações e Obras, o Código de Posturas, regulamentar alguns instrumentos urbanísticos e elaborar o Código Ambiental. Todos esses instrumentos, eles servem, eles auxiliam, ajudam, né, a planejar a cidade. Obviamente, o Código ele é mais rápido de todos, ele é mais guarda-chuva, ele realmente vai dar diretrizes para uma cidade deve crescer. Então, a gente está focando aqui, vai falar muito sobre isso, e a gente acha super interessante estar no futuro dessa qual a cidade que queremos. Ficamos até surpresas porque é isso, a cidade que queremos para o futuro, no horizonte de 10 anos. E aí, a gente, rapidamente, a gente faz aqui uma analogia, só para quem não sabe, né, quem não conhece, o que é o produtor, debatemos pela primeira vez, com várias perspectivas, mas eu acho que é importante a gente utilizar. Nós planejamos a nossa vida, né? Comprar um carro, construir casa, questão de saúde, a mesma coisa se faz para a cidade. O poder público tem essa prerrogativa de fazer o planejamento e ele tem que fazer esse planejamento com a participação da sociedade civil, por isso estamos aqui, por isso há todas as oficinas e outros momentos de debates previstos aí ao longo do projeto. O planejamento, a gente tem que entender que ele não é um objetivo, não é um fim, mas é um meio para se alcançar o seu desejo. Então, a gente vai falar muito aqui da cidade que a gente quer, das potencialidades, das eficiências do município, e o planejamento vai dar instrumentos para a gente alcançar, para potencializar aquilo que vocês acham que é muito bacana na cidade, para transformar os desafios em oportunidades, em novas coisas e elementos positivos para o município, e o planejamento tem um papel fundamental nisso. O plano diretor é esse instrumento e ele vai ter impacto direto nas legislações urbanísticas. Então, por isso que são muitas legislações, muitas regras, porque o plano diretor ele acaba impactando nessas legislações. Rapidamente vou explicar cada um dos instrumentos, porque eu listei eles, mas não expliquei. Então, o plano diretor ele é o instrumento básico para a política urbana municipal, que está dizendo isso não é a urbana, é o estatuto da cidade, que é a nossa lei federal, que trata especificamente sobre o regulamento dela, que trata especificamente desse período, e ele deve definir diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano e ordenamento territorial. O plano diretor tem que ser visto como uma obrigatoriedade para a legislação federal, tem que ser visto cada 10 anos. No caso, o município ele já está bem avançado em termos de revisão. A gente, o plano daqui é de 2007, já tem 18 anos, já atingiu a maioridade aqui. Então, tem essa penalização em termos de não ter essa revisão. Outro ponto importante é que as normas, as legislações de ordenamento, de planejamento, elas têm que estar adequadas, têm que se reaproximar, né? A gente tem que olhar para o território, entender as questões, como está hoje a ocupação, né? Desde 2007, 2006, quando o plano diretor foi elaborado,
procedimentos precisam de regulamentação para fazer valer, para serem aplicados no município. Aqui eu trouxe o mapa do município, onde a gente está na Macro de Proteção Leste, né, onde está boa parte, praticamente tudo aqui do setor engloba essa macrozona. Então, é só para a gente, isso vai ser um produto, novamente, pelo diretor, revisado, atualizado, ajustado. Ele vai ser lá na frente um tipo de debates, né, de propostas. A lei de preservação de ocupação do solo, ela é um dos instrumentos mais próximos aí da realidade dos munícipes, né, dos cidadãos, uma vez que vai definir quais são as taxas de ocupação, como eu posso construir no meu terreno, que tipo de uso eu posso ter no meu terreno, posso ter comércio, indústria, que tipo de habitação, como ter de colocação sobre isso aqui, né, por exemplo, algumas ideias em termos de ocupação dos terrenos e o tamanho dos lotes mínimos que estamos nas regiões. Isso tudo conforme o zoneamento. A ideia, né, dessa revisão é modernizar as normas de ocupação do solo, então trazer instrumentos, trazer parâmetros atuais, novos, contemporâneos, adaptados, obviamente, à proposta do diretor, se ficar fora, se ficar na concorrência, alinhar as questões de prevenção de uso, que a gente já está estudando aí e observando que algumas zonas têm usos que não são positivos, então é preciso entender quais são os usos e qual é o tipo de atividade que vai ser feito, e consolidar as atuais regras de parcelamento, porque hoje a gente tem várias regras aí, fica muito mesmo, porque é só para ilustrar que tem muitas regras hoje que alteraram o plano diretor, tanto para questões de parcelamento do solo, quanto para as questões de uso e ocupação. Esse é o ordenamento vigente, então é em cima dele que a gente vai trabalhar, a gente vai se debruçar, entender o que precisa ser ajustado, alterado, o que funciona, o que não funciona. O Código de Obras e Edificações, ele é a legislação, a norma que permite o controle e a fiscalização dos espaços
demandas ali que ocorreram. E aí a gente está nessa etapa 3, com as 24 oficinas, no programa de março. A gente vai ter reuniões com os 2 conselhos que eu citei, o municipal de Urbana e o conselho de desenvolvimento. Lá em abril, são previstas 3 audiências públicas para apresentar o diagnóstico técnico comunitário. Na sequência, a gente vai ter a proposta técnica, que a gente vai debater com vocês, também vai debater com a comissão, debater com os conselhos. A gente volta em 12 reuniões públicas, isso é previsto no edital, das municípios, reuniões com a prefeitura, com a comissão, reuniões com os conselhos, mais 3 audiências públicas. Eu estou passando rápido, mas para mostrar para vocês que a gente tem ainda um processo extenso de debate ainda, né? Então a gente vai se encontrar bastante ao longo dos próximos meses até o final do ano. E aí as etapas 7 e 8 são as etapas em que a gente, na teoria, já observou o plano de controle, e aí a gente entra para os códigos de obras, posturas, se a lei de relacionamento de educação ficar fora, ela vai entrar nessas 2 etapas aqui. Então, são etapas que estão previstas mais para o final do ano. As nossas temáticas, então, só retomar aqui um ponto que está no regulamento. Esses são espaços que estão dedicados à participação da sociedade, então a gente está meio contente que a gente tem uma participação importante, onde existem 68 participantes, hoje a gente tem, atualizando as pessoas que estão participando hoje. E o objetivo é levantar as informações sobre as temáticas consideradas importantes para o município, dando edital essa temática, e permitir que a população participe ativamente. Ontem a gente teve vários grupos debatendo sobre a cidade, alguns temas foram recorrentes, mas não tiveram temas que foram específicos, hoje várias, 26 pessoas participando hoje. E aí o objetivo é participar do planejamento das políticas urbanas e territoriais, com foco na visão de futuro, baseado nas suas vivências e aspirações. Então, a gente não vai, quem está aqui, eu já contei, mas o objetivo é que a consultoria não faça, nem a prefeitura, não faça nenhuma interferência nas discussões sobre essa técnica, que a gente quer que vocês estimulem o debate com vocês. Então, sempre grupos que não necessariamente têm a mesma visão de vocês, ou que vocês não conhecem as pessoas, mas são os diferentes lugares que existem sobre a cidade. Então, quando a gente for dividir o grupo, a gente vai deixar que vocês façam essa visão de vocês, a gente pede que vocês se separem mesmo para poder enriquecer o debate. A gente está no processo democrático, a gente tem visões distintas, o debate ele fica rico, Então, como eu falei, o planejamento participativo ele tem como objetivo corresponder à realidade, então ter esse olhar para o geral, que é cada 10 anos que acontecer a revisão, então a gente está focando nesses 10 anos, até 2035, não vai haver uma questão de diretor, e ele que vai criar o desenvolvimento da cidade. Então, como a população imagina o município e o setor, a gente está no setor e o meio, a gente está falando de patrimônio histórico. Então, a gente precisa saber onde queremos chegar para conseguir planejar a obra. Então, ontem a gente falou sobre o planejamento ambiental, hoje a gente vai focar sobre o patrimônio histórico. A habitação popular e inclusão social é amanhã, segundo a gente vai falar de recursos hídricos, sustentabilidade e inovação inicial do segmento. Na terça-feira a gente vai falar sobre o economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e atividades econômicas. E na quarta-feira a gente vai falar de turismo e identidade regional. Então são vários temas que serão debatidos aqui. E o que a gente pede hoje para vocês discutirem? E aí, seguindo a mesma linha de ontem, a gente deu alguns temas, para orientar vocês. Obviamente que a gente não precisa, se vocês tiverem algumas ideias, vocês ficam à vontade, mas elas podem orientar. Então, identificação do patrimônio cultural existente hoje no município,
Essa é uma questão. E a outra é uma sugestão. Por exemplo, eu saí antes de todas as apresentações de ontem. Eu acho que teria sido uma conexão interessante se vocês tivessem feito uma síntese das potencialidades e dos desafios para começar a reunião de hoje. Porque assim, eu acho que teve algumas pessoas que não estiveram presentes ontem, e até para a gente que esteve, relembrar e fazer um caminho, né, para essa proposta ficar mais clara. Tá. Muito obrigada pela sugestão. A gente não trouxe isso porque cada oficina tem um tema diferente. Eu acho que vale a gente refletir e pensar como trazer de uma forma breve para a gente dialogar também essa ideia do que foi discutido até então, como você falou, para construir uma linha, né, de raciocínio. Bom, vamos para a dinâmica, então, rápida divisão em grupos. A gente está dando 3 grupos, pedimos para vocês tentarem se participarem aí com os colegas, né, para a gente poder ter uma discussão. Essa
Grazie.
Júnior, esse casarão que você está falando, ele fica numa área afastada, é do outro lado do parque. É um lugar que quase ninguém passa lá. Chama Casarão Afonso Sardinha. Eu nunca entrei, mas eu passei na frente e eu vi. Porque ele tem grade, ele é fechado. Ah, tá fechado? É fechado. Tem grade. Não, eu acho que pode entrar, mas ele tem grade. Era? Era? Então, quando eu vi, era a mostra. Que eu quase fui para me hospedar. Só para, tipo, curiosidade. Você gosta dessas coisas, Júlio? Em Santana de Parnaíba tem uma pousada que ele guarda vários objetos e coisas antigas. E tem um pedaço do quintal dele, um pedaço do quintal da pousada, e é feito de pedras que foram extraídas da primeira pavimentação da cidade. Ele fez um pedacinho lá que ele pegou algumas pedras.
Tem o gramadão na frente, é bonito pra caramba. Tem uma tribo indígena lá, que é o lado oposto do parque. Mas isso aí não é coisa deles, né? É coisa de alguém de fora que foi lá plantar para eles, né? Não pega. Ali não pega. Quase nada.
a gente foi lá no Lagoa Azul. Sabendo que aí é patrimônio material, o carnaval de Pinheiro, que também é esquecido, mas ele é muito antigo,
Obrigada. Deixa eu falar o grupo 2 aqui, enquanto isso eu vou colocar o cartaz do grupo 2. Grupo 2, por gentileza. Pode vir. Só um minutinho para eu baixar o cartaz. Então, falando sobre o grupo 2, sou a Ana Mariana. Nós fizemos uma discussão bastante mais
Boa noite, meu nome é Cíntia, eu estou no grupo 3. Então, nós colocamos como potencialidade, claro, fazer a cachoeira, não só como patrimônio do edifício que já é povoado, mas também como patrimônio natural e ambiental. Então, com importância da preservação de toda a vegetação e de todas as nascentes que existem naquele local. E a criação de um parque ecológico que tenha conexão com a Serra dos Cocais e com a Serra Jardim. A estação ferroviária, que também já é um prédio tombado, o pátio também é tombado, e aquelas casinhas coloridinhas também são. O pátio sofreu uma moderação quando foi construído uma rua que cobre o pátio, e aquelas casinhas são ocupadas. Então, a gente também precisa de um restauro dessa estação, que tem um projeto que já foi aprovado pelo Poder Fátima, e esse projeto não foi realizado. Né? Então, precisa também preservar o entorno. Então, todo esse pátio que nós temos ali que passa a rua, e integração da estação com os demais municípios. Então, tem a possibilidade de trens, né, circulando, trens circulando. Então, cuidado dessa preservação e de como vai acontecer essa interação e como vai acontecer a estação que nós temos lá com o trem circulando ali, assim, circulando naquele local. Terceiro item é uma roda, porque assim, nós entendemos que o item que vai ser discutido hoje no projeto de turismo tem muito a ver com o patrimônio. Então, muitas vezes a gente discute sobre o turismo e esse é o controle do turismo sobre o patrimônio. Né? Então, criar uma nova política gastronômica que passe pelos patrimônios, né? Que tenha essa englobe tudo isso, que é a barragem de Caixa o Cristo, o mosteiro, a Fazenda Cachoeira, a estação ferroviária, que a gente vai escrever a feirinha, que tem uma ilha, e as igrejas. Então, fazendo uma conexão entre tudo, passando por todos esses patrimônios, fazendo uma conexão com tudo, e explorar isso e proporcionar à população que tem esse turismo gastronômico, turístico e educacional e histórico. A estação de relatório de água, que é a barragem que representa Valinhos, que tem uma construção ali, tem um edifício ali muito interessante, muito antigo, que vale uma preservação, vale um cuidado, e talvez até um acesso público ali para conhecimento. Eu passo ali todos os dias e há 25 anos eu nunca entrei ali, nunca tive possibilidade de acessar para conhecer aquele local. A questão também do direito ao entorno, que a gente vê que é uma coisa importante, positiva, e preservação contra os empreendimentos. Então, por exemplo, no observatório, o observatório precisa ficar na escuridão para que se observe as estrelas. Então, não pode ter empreendimento no redor, não pode ter luz. Tem a questão de todos eles, né? Você tem a igreja matriz, então a questão, por exemplo, de subprédios, edifícios, ali ao redor do mosteiro, para não perder aquela visão, como você me mostrou, da igreja matriz, para não perder a visão da igreja de qualquer ponto da cidade que você está, e de todos os outros pontos, praça da cidade, cada um deles precisa de um cuidado especial e uma política especial no entorno. A criação de uma APA no bosque, o bosque já é fechado, né? O bosque é preservado, é fechado, e a vegetação vem se recuperando ali aos mistos, mas não é uma APA. Então, a proposta aqui existe uma oportunidade de criação de uma APA ali. O Cristo e o portal também como um novo patrimônio histórico, não é? Se a gente vê uma possibilidade, uma oportunidade,
a gente discutiu muito pouco os desafios no meu tempo, mas dos bens tombados eu ressalvo. Então a gente tem estação ferroviária, tem projeto que não foi restaurado, isso tem planos. Tem a Fazenda Cachoeira, tem que restaurar, né? Tem que restaurar de acordo com a legislação de restauro. Não é exato pintar como fizeram. Pintaram as paredes, deram uma carne bonitinha, mas não respeitaram toda a legislação para restaurar o prédio. Acho que o principal desafio também é interesses particulares da especulação imobiliária. E a questão da estação ferroviária é a responsabilidade de fazer restauro. É do município, é do Estado, é dos dois, é de quem? Então ninguém assume essa responsabilidade, né? Esse é um grande desafio. E aí, só lembrando que amanhã a gente estará aqui novamente para falar sobre habitação popular e inclusão social. Na segunda, sobre recursos hídricos, sustentabilidade e organização financiar e saneamento. Na terça, economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e aqui das cadeias econômicas. E na quarta que vem, turismo e identidade regional. Então, aí são a gente agradece a participação de todos vocês e até uma próxima. Muito obrigada. Para a última oficina, muita coisa que a gente conversou está totalmente conectada com o turismo. Sim. Se não apresentar, ao menos já disponibilizar. Sim, vamos disponibilizar. Perfeito. Sim, não, vai estar disponibilizado os cartazes. A gente já vai, esses cartazes tirados